Saudações, aventureiros! Lhes dou as boas-vindas para mais um cachimbo filosofal. Eu sou o professor Tiago e mais uma vez aqui gravando um vídeo para vocês que merecem, além de tudo, qualidade e conteúdo. Gostaria, antes, de agradecer a marca de 700 inscritos no canal. Isso mesmo, batemos 700 inscritos. E eu estou muito feliz porque é um público que vem se tornado fiel, não retira inscrição e tem acompanhado sim os vídeos. O canal vem crescendo e fico muito feliz aí por estar sendo ouvido, né, por vocês que, ao sinal, gostam do canal, gostam dos livros que eu apresento. E qual vai ser a baforada de conhecimento de hoje? Sim, vai ser ele, o incrível Appointment with Fear, Encontro com o Medo, de Steve Jackson. Mas, é claro, antes de começarmos as cachimbadas de poder, você vai se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, curtir. Curta o canal, tenho certeza que você vai gostar. Isso aumenta o alcance, gera relevância, permite que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. É o único canal do Brasil dedicado a revisar a série Fighting Fantasy. Claro, quando eu terminar, podemos partir para outra série, partir para outra campanha de livros, mas enfim, deixa pra lá. Vamos focar na série Fighting Fantasy por enquanto. E, além de tudo, compartilhe aí também com seus grupos de RPG, de estudantes, de leitores, de amantes de livro. Tenho certeza que há muitos fãs desse livro espalhados por aí que ainda não conhecem o canal e vocês têm aí a oportunidade de fazê-los conhecer. Além, claro, de também mostrar a eles que existe coisa muito boa por aí, inclusive na literatura, certo? Vamos ler, meu povo, vamos ler. Bem, agora, como eu sempre faço, vou deixar o meu cachimbo por aqui, porque infelizmente não dá para falar e fumar ao mesmo tempo, uma vez que o cachimbo ele é para concentrar, para manter o foco, então não é feito para conversação, não tem nem como mantê-lo aceso enquanto eu estiver falando. Portanto, ou eu falo ou eu fumo. Então eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos ao encontro com o medo. Bem, esse é um livro de super-herói. Exatamente, um livro aí de super-heróis. Os gibis em quadrinhos estavam aí uma febre, sempre foram, mas estava uma febre lá na década de 1980. E a Puff Books, a editora, com o Steve Jackson, teve a ideia de diversificar a série Fighting Fantasy, Aventuras Fantásticas, e deu a oportunidade para o leitor interpretar um herói. Exatamente. Você que gosta tanto de livros, revistas de super-herói, Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, tenho certeza que você vai adorar. Quem nunca sonhou interpretar um herói, né? Pois muito bem, então esse livro lhe deu a chance aí de interpretar um paladino aí da justiça para enfrentar super vilões que aterrorizam Titan City, a cidade fictícia do livro. Mas vamos às informações iniciais, depois eu passo para o roteiro. Primeiramente, o livro é o 17º da série Fighting Fantasy.
Aqui no Brasil foi publicado pela Mark Saraiva, pela saudosa Mark Saraiva, como o número 10. Aqui, ó. O número 10 ali no cantinho, tá vendo? E foi publicado em setembro de 1985 lá fora. A série Fighting Fantasy, que já vai fazer, que faz esse ano 40 anos. Sério? 40 anos e já vendeu 20 milhões de cópias, mundo afora. A Jambô, recentemente, publicou aqui no Brasil a sua versão Encontro Marcado com o Medo, certo? Olha que capa muito bonita, capa de vinil, tá vendo? E esse aqui é o super vilão, o Cyborg Titânio, líder da organização criminosa que aterroriza Titan City. Bom, as ilustrações são de Declan Considine. Declan Considine, ele é um desenhista e especialista em gibis, especialistas em desenhar revistas em quadrinhos. E aí ele foi então contratado para fazer essas ilustrações. E as imagens são as únicas que mostram uma história ocorrendo, né? Um roteiro, como se tivesse em ação mesmo. Alguns quadrinhos, só não tem balões, só não tem os balões com as falas, mas ela interpreta ali um pequeno enredo, um pequeno roteiro acontecendo, e você tá no meio aí dessa ação, certo? Olha aqui essas ilustrações. Eu gosto muito dessas ilustrações do Declan Considine. Vou falar delas um pouquinho mais à frente. Além disso, a capa é do grande Brian Bolland. Que capa bem feita! A capa de Brian Bolland mostra o Cyborg Titânio, que é a alcunha de Vladimir Utoshitsky, líder da organização criminosa Medo, que tem como objetivo destruir Titan City e promover uma série de atividades criminosas na cidade. Certo? No Brasil, a capa é de Daniel HDR e de Thiago Ribeiro. Ambos os ilustradores simplesmente pegaram a ideia da capa original e desenharam num outro ângulo o super vilão Cyborg Titânio, certo? Daqui a pouco eu comento mais sobre a capa. Agora vamos ao roteiro. Você interpreta no livro o Cavaleiro Prateado, que é um herói interpretado por um personagem. Você vai interpretar Jean Lafayette. Jean Lafayette, o alter ego aí de Cavaleiro Prateado, assim como Bruce Wayne no Batman, Peter Parker, Homem-Aranha. E a sua missão é proteger os cidadãos de Titan City do mal, certo? Você, como Jean Lafayette, trabalha em uma firma de escritórios, mas quando o dever lhe chama, você abandona essa personagem, se veste com o uniforme do Cavaleiro Prateado, Silver Crusader, que é em original, e parte aí para a cena do crime, desvendar mistérios, capturar vilões, eliminar bandidos, botá-los na cadeia. Nesse livro, você, Jean Lafayette, quando era criança, foi colocado como cobaia de experimentos científicos e seus pais trabalhavam nesses laboratórios. Então, por anos, desde que você nasceu, você passou aí por diversos experimentos, diversos testes e basicamente queriam criar um super-humano. Essa era a história. Só que depois de uma bateria de testes, provas e experimentos,
nenhum resultado foi positivo. Simplesmente os testes foram abandonados, estava se gastando muito dinheiro, não se achou nada em você, então abandonaram os testes. Porém, pouco depois que os laboratórios dispensaram a cobaia, você, seus poderes começaram a aparecer na adolescência. E aí seus pais decidiram escondê-lo do laboratório para que você pudesse ter uma adolescência normal, pudesse ser criado como um humano comum, normal. E, no entanto, os poderes foram ficando cada vez mais visíveis. E depois que seus pais morreram, você passou a utilizar esse superpoder para proteger os cidadãos de Titan City, a cidade fictícia de Titan City, contra os supervilões e contra a bandidagem que aterroriza a cidade, certo? Pois muito bem, você passou então a ser conhecido como o herói da justiça e da ordem, e a polícia confia muito em você. Os policiais, os políticos têm muita confiança em você, dado um histórico de vários crimes que foram interrompidos e de vários bandidos que foram levados à justiça por ti. Você tem um amigo chamado Jerry Erva que o avisa quando um crime está acontecendo. Você possui um relógio do crime, e esse relógio ele tem ali um bip e o Jerry Erva te avisa quando o crime está acontecendo. Ele é um hacker, um homem que conhece muito aí de computação, e ele consegue descobrir um crime ocorrendo e te avisa. E aí cabe a você abandonar o que está fazendo, sair da sua rotina costumeira, vestir o uniforme do Cavaleiro Prateado e usar os seus superpoderes para enfrentar o crime. Pois muito bem, recentemente você foi avisado pelo Jerry Erva que a organização MEDO, o Movimento Euro-Americano de Oposição, em inglês é FEAR, Federation of Euro-American Rebels, e esse MEDO, essa organização, ela tem um plano assim, abominável, um plano aterrorizante e que pode levar até mesmo ao fim da sociedade ocidental. Olha só. Mas eles marcaram encontro e o Jerry Erva conseguiu descobrir que eles estão marcando encontro, só que ele não sabe a data, não sabe o dia e não sabe o endereço do encontro, onde os líderes da organização MEDO vão se encontrar, inclusive com seu líder máximo, o ciborgue titânio, Vladimir Utoshitsky. O objetivo do MEDO, como eu disse, é destruir a sociedade ocidental. Lembrem-se, o livro foi escrito em 85, em plena Guerra Fria. Então, esse nome Vladimir Utoshitsky é basicamente um nome oriental, e parece que ele não gosta aí muito dos Estados Unidos e nem do Ocidente. E Titan City, basicamente, é uma cidade aí que se passa nos Estados Unidos, embora isso não esteja muito explícito. Então, a sua missão é encontrar pistas que possam levá-lo a esse encontro. Pistas sobre o dia, o endereço e o lugar onde o encontro vai ocorrer. E interrompê-lo, levando à prisão do seu líder, Ciborgue Titânio. O Ciborgue Titânio, ele é meio homem, meio máquina. Ele é um gênio, um homem com um QI admirável, só que decidiu usar a sua inteligência para o mal. Então ele passou a desenvolver experimentos, criou ali um exoesqueleto de ferro e de eletrônicas, e se tornou ali um cara extremamente poderoso para te enfrentar. Okay? Então ele é preparado aí para te enfrentar. E vai usar esse equipamento para acabar com você caso o Cavaleiro Prateado de alguma maneira encontre
os líderes da organização Medo, certo? Então, o objetivo básico é encontrar pistas do encontro. Mas é claro que o Otoshiski, um gênio do mal, preparou uma série de supervilões, contratou aí supervilões para distraí-lo nesses dias que antecederão o encontro. E então, vários desses supervilões são membros do Medo. E aí temos o Brincalhão Escarlate, que é um ladrão que usa uma roupa de bobo da corte. Tem o Doutor Macabro, que é um cientista que faz experiências genéticas e cria abominações. Tem o Serpente, que é um homem que possui uma mordida venenosa. Tem os Alquimistas, que é uma quadrilha especializada em roubo a banco e que usa experimentos químicos para assaltá-los. Tem a Rainha do Gelo, que possui um toque congelante. Tem o Macrocérebro, que possui um poder mental capaz de mover objetos. Tem a Criatura da Carnificina, que é um homem que pode se transformar numa espécie de Hulk e destruir tudo que vê pela frente. Tem o Bronze Serra, que é um assaltante que usa uma serra elétrica. Tem o Man-Trapper, que é um preparador de armadilhas que usa principalmente o sequestro. Ele é um especialista em sequestros. E tem o Envenenador, que tem aí como principal plano eliminar a população de Stan City envenenando a água da cidade. Tem uma outra dúzia aí de ladrões, de bandidos, de supervilões que estão sendo preparados para botar terror na cidade enquanto você procura as pistas. Então, nesse caso, você tem que enfrentar esses caras e sempre que você derrotar um vilão, você pode vir a encontrar pistas ou sobre atividades criminosas, pistas que levem para outros supervilões, ou mesmo pistas que levem ao encontro com o Medo. Bom, a outros momentos você vai ter também que usar seus superpoderes para impedir tragédias, salvar pessoas que estão sendo atacadas por tubarões, impedir uma usina nuclear de explodir, muitas coisas, tá? Você é um super-herói, então esteja preparado, não haverá descanso nesse livro. Agora, há regras novas, algumas regras novas. Por exemplo, você pode começar o jogo com 4 superpoderes. Você escolhe um dos 4. Super Força, que lhe dá uma habilidade 13. E você pode enfrentar facilmente qualquer inimigo, além de também poder voar. E poderes Psi, você pode utilizar poderes como se fosse a da Jean Grey, pode ler mentes, tá? Principalmente, você também pode até mesmo forçar uma pessoa a te obedecer, tá? Mover a mente da pessoa, controlar a mente da pessoa. Pode escolher HTA, que é habilidade tecnológica avançada, e aí você começa com um cinto de utilidades, igual do Batman, e você começa com vários gadgets, vários objetos eletrônicos que você inventou aí, que podem te ajudar, tipo uma mini rede, ou um ácido, ou um laser para cortar alguma coisa, abrir portas, enfim. E também, como último superpoder, você pode escolher Rajada de Energia, que lhe permite lançar como o nome bem diz, um raio de fogo ou um raio superaquecido, você pode controlar contra seus inimigos, tá? Além também de poder ser usado aí para abrir portas de ferro, abrir buracos na parede, é bem interessante. Agora, desses 4, cada superpoder vai lhe fazer uma aventura diferente, tá? Vou falar disso daqui a pouco. Outra regra é que você não pode matar os bandidos, você tem uma regra clara, você não mata ninguém, então você só pode deixar inconsciente e prender os bandidos e levá-los para a justiça, tá? Basicamente você não mata ninguém no livro. Há também a coleta de pistas numéricas, na qual, como eu falei, algumas te levam para o encontro com Medo, outras para outros supervilões. E há também o quesito de pontos de herói, que vai acumulando. Cada feito heróico lhe dá pontos
que lhe permite apenas comparar com novas aventuras. Ele não tem nenhum efeito prático na aventura, mas dependendo do superpoder que você escolher, você pode ganhar vários pontos de herói e compará-los mais à frente com outra campanha, tá? E a única maneira de recuperar energia é quando você descansa no fim do dia, certo? Agora, lembrando que poderes psi e rajada de energia, ele tira 2 pontos de energia sempre que você usar. Então, quanto mais você usa poderes mentais e a rajada de energia, mais fraco você vai ficando. Portanto, tem que ter cuidado aí, tem que ter um controle. Bom, pontos positivos do livro. É uma aventura baseada em gibis, em quadrinhos clássicos, que vai agradar todo mundo aí que gosta de aventuras com super-heróis. Há múltiplos caminhos para encontrar as pistas, tá? Cada superpoder lhe leva para um caminho diferente, lhe leva para parte da cidade diferente e também lhe permite enfrentar inimigos diferentes. Você não vai enfrentar todos os inimigos do livro não, mas cada superpoder vai te levar para um caminho e nesse caminho você pode ter ramos aí para escolher, certo? Porém, esse é o problema. Cada superpoder só tem um único caminho ali para te levar às pistas corretas. Então, se você não encontrar as pistas certas, você não vai encontrar o medo e eles vão vencer. Vão destruir Titan City e vão conquistar o mundo ocidental, certo? Além disso, como é uma história em quadrinhos, tudo pode acontecer, tá, gente? Você pode reprimir crimes, você pode ser repreendido por um chefe colérico chamado Jonah White. Você pode descansar e fazer compras opcionais, comprar disco, comprar livros, comprar jogos. Você pode visitar vários pontos na cidade, como museus, parques de diversões. A sua tia Florence também pode ser visitada. E, no geral, os bandidos, os supervilões são bem fracos. Eles não têm, com exceção de um ou dois, a maior parte tem habilidade baixa. Energia também é baixa. E não vão lhe fornecer muito trabalho. Você quase não vai ter trabalho para derrotá-los. O cerne, a coluna da aventura é a busca pelas pistas. Esse é o seu trabalho principal. E ele é muito bem intricado. As pistas são muito bem colocadas, são muito bem constituídas, certo? E é um trabalho muito bem feito. Esse livro tem 440 referências, tá? Para você ver o trabalho que o Jackson teve. Mas elas estão muito bem escondidas e os principais supervilões que possuem essas pistas estão aí bem escondidos. Essas pistas são muito legais porque elas são numéricas. Tipo, quando você estiver num local, some mais 30 referências que tiver no momento. Ou se você tem uma pista de crime acontecendo, diminua 20 da referência onde estiver no momento. Se você sabe o endereço, multiplique por 10 na referência que você está no momento. Aí você está na referência 4, multiplica por 10, você vai para a referência 40. Esse sistema foi usado em Mansão das Trevas e o Jackson repetiu aqui no Encontro Marcado com Medo. E aqui funciona muito bem, tá? Cada partida ela é rápida, tá, gente? São partidas rápidas. Elas podem ser vencidas em 30 minutos. E aí tem um ponto negativo, porque se você joga por apenas 30 minutos, uma aventura tão rápida, pode ser insatisfatória. E esse é o problema, né? Você não pode escolher os 4 superpoderes. Então cada superpoder lhe dá mais ou menos 100 referências para ganhar o jogo. E se você vencer, são apenas 30 minutos de diversão, tá? Então ele é bem breve. Não há muito material para mantê-lo entretido no jogo, é verdade. Você tem que buscar as pistas, você não encontra muitos objetos. Só 1 ou 2 objetos são importantes para concluir a aventura, tá? E, enfim, não são difíceis de achar, inclusive, esses objetos. Agora, ele não te mantém muito entretido no jogo. Principalmente se você não for achando as pistas, vai te frustrando. Os dias vão passando, aí quando chega no dia você não tem as pistas, acaba o jogo, os vilões ganham. E você se sente, nossa, mas como assim? Que eu tenho esses superpoderes todos e eu não posso fazer nada? Você não pode fazer nada. Paciência. Bom, agora, as aventuras estão interligadas, então ainda que você escolha a super força, pode ser que você entre no caminho ali dos poderes psi. Se você escolher raio de energia, pode ser que um dos caminhos te leve para o caminho do HTA, da habilidade tecnológica avançada. E aí você pode usar o poder no momento errado.
Exatamente, você pode acabar usando seu superpoder no momento que não era para usar aquele superpoder. E aí você pode tomar uma surra, umas boas bordoadas, tá? E deixar aí inocentes falecerem. As ilustrações, como eu falei, são feitas em painéis, tá? E aí os painéis mostram um pequeno roteiro com uma ação ali acontecendo, tá? Olha só essas ilustrações, igualzinho um gibi. Muito bem feito, tá? O Declan Considine, o desenhista, tá de parabéns aí pelos desenhos. Ele é um ótimo artista, sim. Agora, a capa é linda, tá? A capa da Puffin Books é maravilhosa, é do Brian Bolland. O cara, ele demora muito para fazer os desenhos dele, e ele fez o vilão com aquele sorriso bem macabro, né? Dá uma cara mesmo dele que é um cara malvadão, um maníaco. E os artistas brasileiros também fizeram aí, usando a ideia do Brian Bolland, e mantiveram o super vilão ali com uma cara de quem vai dominar o mundo, que está prestes a dominar o mundo, né? Bom, o problema é que é uma oportunidade um tanto desperdiçada. Como eu falei, né? É um enredo muito curto. Você ganha o jogo em 30, 25 minutos. E ele é frustrante se você chegar ao final sem as pistas, né? Então, o Vladimir Toshitsky, se você tiver o objeto correto, você ganha também facilmente. Então ele é um pouco frustrante por conta disso. Mas até achar o derrotar os super vilões, pô, é bem bacana. E outra, dependendo do superpoder que você escolhe, cada caminho leva para uma localidade diferente. Então o encontro pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer num porto, pode acontecer no centro da cidade, pode acontecer no aeroporto. Então, dependendo do caminho que você escolha, ele vai te levar ali para um encontro marcado em um local que você vai ter que descobrir. Agora, o que é muito legal são as homenagens. O Steve Jackson, ele usa um monte de homenagens aqui. Vou até listar alguns. Há uma Rua Clark, que é homenagem a Clark Kent, do Super-Homem. Há um milionário que é assassinado chamado Wayne Bruce, né? Não preciso nem comentar. Há um Roger Stevens no livro, que é o Capitão América. Existe o seu chefe, que é o Jonah White, que é a mistura de Perry White, que é o do Planeta Diário, o jornalista-chefe do Clark Kent, e o J. Jonah Jameson, né? Que é igualzinho, é colérico, acha você um inútil e quer te despedir a qualquer momento. É o chefe do Homem-Aranha. Existe um laboratório Peter, né? E existe um aeroporto Parker, aqui na aventura. Também temos a criatura da carnificina, que é uma homenagem ao Hulk. Embora ele seja um super vilão, mas ele usa o poder do Hulk para destruir um estádio de futebol. E também no aeroporto existem 3 hangares. Aí o primeiro hangar é o hangar Xavier, que é o professor Xavier. O segundo hangar é o hangar Summers, que é de Scott Summers, o Ciclope. E o outro hangar é o hangar McCoy, que é o Hank McCoy, que é a fera. Então é uma homenagem aos X-Men. Também tem uma praça Red, e vocês sabem, quem gosta de quadrinhos, é o Norrin Red, que é o surfista prateado. Há também um vilão aqui conhecido como Richard, o Torturador. Ele sequestra um avião para se vingar da sua namorada Susan. E Susan Richards é a mulher invisível do Quarteto Fantástico. Há uma praia Starkers, que é homenagem ao Tony Stark, do Homem de Ferro. Há a Disneyland, que é a Disneylândia, um parque de diversões aqui no livro. Tem uma peça musical ensaiada no teatro chamada Hats, que é uma homenagem a Cats, né? O filme é muito ruim, o filme é um lixo, mas a peça é interessante. E a sua tia Florence, que é uma homenagem à tia May do Homem-Aranha, tá? E também o Jackson faz a encenação do assassinato do JFK, do John Kennedy, que ocorreu em 63, tá? Até nisso você tem que pedir, você tem que pedir até mesmo o assassinato do presente. Ufa! Que livro bacana, gosto muito dele. Eu, comparando aqui, eu consegui o seguinte, só por curiosidade, tá? Quando eu escolhi Super Força, eu consegui 33 pontos. Ao escolher poderes Psi, eu consegui 23 pontos.
Ao escolher Rajada de Energia, eu consegui 33 pontos, empatou com Super Força. E o HTA me deixou com 29 pontos. Então, Super Força e Poder Específico e Rajada de Energia foram os que me deixaram com mais pontos de herói. Enquanto a Poder Específico foi o que me deixou com menos pontos. Bem, gente, convido-os então a defender Titan City, defender os cidadãos inocentes daquela cidade, desses super vilões maléficos, derrotar o medo e se divertir aí com esse incrível livro do Steve Jackson. A minha nota do livro é 8, tá? E tenho certeza, para quem é fã de super-heróis, vai dar 10 para esse livro. Meus caros, fico por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana e até o próximo Cachimbo Filosofal. Tchau, tchau, meus queridos.